Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos na oitava da Páscoa, terminando 8 dias de celebração pascal. Hoje, domingo da Misericórdia, criado pelo Papa São João Paulo II, e também por tradição antiga, domingo inalbis, domingo branco, quando os que tinham sido batizados na noite da Páscoa vinham trazer suas vestes brancas, na igreja, lembrando essa nova vida que vem pelo batismo. Cada momento, meus irmãos e irmãs, é uma oportunidade de nós vibrarmos com a Páscoa que nós estamos celebrando. De agradecermos a Deus pelo dom pascal. O Senhor está vivo, ressuscitado, presente no meio de nós, e nós queremos, caríssimos irmãos e irmãs, viver cada vez melhor a vida cristã, contagiando com a boa notícia a todos. E dizendo, como quem não tem como dizer outra coisa às pessoas, o Senhor ressuscitou e está vivo no meio de nós, aleluia, aleluia. O aleluia que nós silenciamos durante o tempo da quaresma, agora nós redobramos e falamos e anunciamos com muita alegria e solenidade, mas também a nossa experiência de vida cristã, a nossa experiência de estarmos com Cristo no coração, na própria vida, e não tendo outra razão de viver a não ser estar com o Senhor Jesus. Peçamos esse dom ao Senhor, que toda a nossa vida seja centralizada, centrada em Jesus Cristo, nosso Senhor. A liturgia desse segundo domingo da Páscoa, meus irmãos e irmãs, nos fala, de um lado, os Atos dos Apóstolos, que vai nos acompanhar sempre durante o tempo pascal, sobre os discípulos de Jesus e as suas vidas, a vida da primeira comunidade cristã. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão, né? E ali chegavam as pessoas, crescia sempre mais números que aderiam ao Senhor pela fé, né? E a multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Ou seja, os discípulos de Jesus faziam os mesmos sinais de Jesus. E levavam a boa notícia às pessoas que necessitavam de paz, de entendimento, de cura nos seus corações. E essa experiência da comunidade unida, e os cristãos foi contagiando, de tal maneira como fala aqui a leitura, ou seja, crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Ou seja, o testemunho da comunhão, da alegria cristã de ter encontrado o Senhor, fazia com que contagiasse as pessoas que também queriam também essa mesma vida de Deus, a vida divina nos seus corações. É o testemunho que faz crescer a igreja. É o testemunho de quem vive a vida de fé e alegra no Senhor, de quem realmente não tem outra razão de viver, a não ser o Cristo ressuscitado. Por isso, o que faz, o que fala, a comunidade como vive, faz a experiência de fé e contagia as pessoas. É a grande missão evangelizadora, ou seja, de poder contagiar com alegria cristã, de quem se sente amado por Deus e salvo em Jesus Cristo, nosso Senhor. É a palavra, portanto, meus irmãos e irmãs, que vai ser respondida pelo Salmo de 117. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Essa experiência de poder cantar a misericórdia de Deus, ou as misericórdias do Senhor, né, porque realmente Ele faz em nós maravilhas. Ou seja, os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Desta casa, Senhor, vos bendizemos, que o Senhor nosso Deus nos ilumine. Essa experiência, meus irmãos e irmãs, de quem encontrou o Senhor, mas também de quem encontra aquele que é a razão da nossa vida, né? Também aquele que está presente entre nós e está na glória. A leitura segunda deste segundo domingo da Páscoa, do Apocalipse, fala da experiência de João de ter encontrado o Senhor na mística. Eu, João, vosso companheiro de tribulação, perseguido, preso, e também no reino, na perseverança em Jesus, fui levado a ilha de Patmos. Sabemos que ele foi lá condenado por causa da palavra de Deus.
e do testemunho que eu dava de Jesus. E aí vem a experiência dele. No dia do Senhor, domingo, portanto, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como uma trombeta. O que vais ver, escreve num livro. E aí fui ver e voltei para ver quem estava falando. Aí fala de os candelabros de ouro, no meio dos candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica comprida e uma faixa de ouro em volta do peito. E ele cai aos seus pés e fala: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste. A experiência mística de João, na ilha de Patmos, ele vai depois escrever, e vai escrever de muitas formas também, ou seja, do Cristo ressuscitado e da vida nova da comunidade dos cristãos. Todo o livro do Apocalipse que João escreveu, um pouco mais de maneira figurada, mas as suas cartas vão resumir essa experiência do seu encontro com o Cristo histórico, onde viu a experiência do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, seja essa experiência na ilha de Patmos, que vai ser a experiência com aquele que morreu e ressuscitou, está vivo, e essa experiência vai também fortalecê-lo na hora da perseguição, da dificuldade que a igreja estará vivendo também naquelas épocas, naqueles tempos. Mas aquele que está vivo, é o alfa e o ômega, o começo e o fim, vai marcar não só a vida de João, mas a vida de todos nós enquanto igreja, de poder também ter essa experiência mística em nossa própria vida, de encontrar o Senhor ressuscitado. E, ao mesmo tempo, nós vamos buscar esse alimento na Eucaristia. Caríssimos irmãos e irmãs, esse encontro com o Senhor acontece de um modo muito especial na missa, a Eucaristia. E a leitura do Evangelho desse domingo, o Evangelho de João, capítulo 20, 19 a 31, nos conta do ritmo semanal da missa, do encontro da comunidade cristã. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, o primeiro dia da semana é o domingo, o dia da ressurreição. Depois tem aqui, acontece justamente que é encontro com o Cristo que traz a paz, mostra que é o Cristo glorificado, é o crucificado, mostrando as mãos e o lado, e, ao mesmo tempo, o envio que ele faz. E eu também vos envio, e recebam o Espírito Santo, soprando sobre eles o perdão dos pecados, a reconciliação. Tomé não estava presente esse dia, e quando disseram a ele, ele não acreditou, né? Se eu não colocar a mão lá no buraco onde estava o prego, eu não vou acreditar, não é? 8 dias depois, encontravam seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles, estando fechadas as portas. Jesus entrou e trouxe a paz. Então, nós vemos aqui, meus irmãos e irmãs, esse ritmo semanal. Primeiro dia da semana, 8 dias depois, mostrando bem, a igreja começa a encontrar o encontro com o Senhor Jesus a cada celebração eucarística, a cada celebração em que Ele está presente. Nós sabemos que na Eucaristia, na missa, é o Senhor que nos fala na palavra, Ele quem fala para todos nós, Ele quem se dá a nós como alimento na Eucaristia, Ele quem preside a nossa Eucaristia, é Ele quem é o sacrifício também que dá vida por todos nós, Ele é o Cordeiro imolado, Ele é o grande sacerdote, enfim, nós vemos que é o Senhor Jesus Cristo ressuscitado presente no meio de nós. E então, a cada 8 dias, a comunidade primitiva vivia essa experiência de estar juntos e encontravam com o Cristo vivo ali, né? E dava a missão de pregar o Evangelho, de perdoar os pecados e de crer, né, na sua vida de ressuscitado. É esse grande momento que nós vivemos a cada missa, e deve ser renovado, reavivado, agora que nós vivemos esse tempo tão importante, que é o tempo da Páscoa, de poder estar também experimentando essa alegria do Senhor que está vivo, presente no meio de nós. É a leitura, meus irmãos e irmãs, do Evangelho, que nos fala sempre, quando Jesus vem, nos traz a paz. A paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Sempre repete essa mesma frase, essa mesma saudação
trazendo a paz esteja convosco. Esse tempo de tantas violências e tantas guerras, sem dúvida, nós somos chamados a ver que a paz é Jesus. Ele que nos traz a paz, Ele é a razão da nossa paz. Mas, ao mesmo tempo, fala aqui na leitura, a primeira parte da leitura do Evangelho, fala justamente que nós somos enviados para a reconciliação. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, depois de ter dito isso, soprou sobre ele e disse, recebei o Espírito Santo. Nasce uma nova vida. Assim como no livro do Gênesis, ao sopro de Deus, o homem tornou-se um ser vivente vindo do barro, o sopro do Senhor, agora também o sopro do ressuscitado, faz com que receba o Espírito Santo, a sua igreja, e passa a ser justamente essa nova criatura, uma nova vida, recebendo o dom de Deus, o Espírito Santo, para o perdão. A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. Ou seja, meus irmãos e irmãs, essa experiência do Senhor presente no meio de nós e, ao mesmo tempo, da misericórdia de Deus que perdoa os nossos pecados em Jesus Cristo, que se entregou por todos nós, deu isso por todos nós. Portanto, na experiência da Eucaristia, nós vemos que, mesmo tendo as portas fechadas, Ele, Jesus, está presente no meio de nós, ressuscitado. E, ao mesmo tempo que Ele está presente no meio de nós, ressuscitado, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados, como consequência, a ir anunciar a todos que é a vida que Ele está no meio de nós e que nos traz o perdão de nossos pecados e que a igreja tem essa missão de ir ao encontro do homem, do mundo de hoje, para anunciar que ela tem a missão de pregar o Evangelho e anunciar o perdão e a misericórdia a todos. Eis a nossa grande missão e aparece na primeira parte do Evangelho. Na segunda parte, meus irmãos e irmãs, nós vemos aí, era mais com Tomé, que não tinha estado no primeiro domingo anterior, e aí não acreditava que Cristo tinha ressuscitado. Né? Então, disse a Tomé, Jesus disse a Tomé, põe teu dedo aqui e olha minhas mãos, estende a tua mão e coloca do meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé vai dizer, meu Senhor e meu Deus. A grande confissão, a grande profissão de fé. Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Deus. Né? E, ao mesmo tempo, fala, felizes os que não viram e acreditaram, bem-aventurados os que creram sem ter visto. E fala aqui a leitura ainda do Evangelho de João, que Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Cristo, Filho do Deus vivo, para que crendo tenhais a vida em seu nome. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E vai ser justamente esse grande credo da igreja, anunciar que Deus enviou o seu Filho e que Cristo é Deus e homem verdadeiro. Deus é presente no meio de nós, em seu Filho Jesus Cristo, que lavou os nossos pecados pelo seu sangue e ressuscitado nos envia a missão pelo mundo afora, testemunhando em quem nós cremos. Nós não somos chamados a brigar com ninguém por isso, mas a testemunhar como vale a pena crer em Jesus Cristo, caminhar com Ele cada dia mais. A palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, desse segundo domingo, né, da Páscoa, domingo da misericórdia, que o Papa São João Paulo II criou, lembrando justamente que a consequência da Páscoa é a experiência da misericórdia de Deus, do amor de Deus, que nós somos chamados a experimentar e anunciar para os irmãos e irmãs ao nosso redor, no mundo de hoje tão controverso, tão difícil, tão cheio de dores e dificuldades, de anunciar justamente a vida em Cristo Jesus, a sua misericórdia para com todos. Portanto, meus irmãos e irmãs, uma santa e feliz Páscoa continuada. São 8 dias de Páscoa que nós estamos vivendo. Domingo Inaubis, viveu o nosso batismo, domingo da misericórdia, Espírito da misericórdia para conosco e da nossa vida para com os irmãos e irmãs. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, que nós possamos, como fala aqui os Atos dos Apóstolos, de tal maneira viver unidos e ter tudo em comum, que as pessoas possam sentir-se atraídas para conhecer a razão disso tudo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E o Apocalipse também, lembrando gente dessa missão, de presença no meio do mundo, mas vendo justamente essa experiência no Senhor. Meus irmãos e irmãs, feliz Páscoa, aleluia!
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.